Olá, turma, boa tarde. Te está aqui para a nossa aula de português. Eu espero que todos estejam bem. E nós iremos iniciar hoje o capítulo 14, lá na página 70, que tem como título De Cabeça para Baixo. Qual país fica exatamente do outro lado do planeta? Aí são duas crianças, né? Dois adolescentes em uma escola. E eles estão perguntando, porque eles estão vendo o globo, né? Onde conseguimos ver os países. Será que lá as coisas caem? Para pensar sobre isso, vamos lá conversar. Por que as coisas caem das nossas mãos? Por que as coisas caem? Porque saltamos? Por que é? É porque às vezes é a falta de atenção, de cuidado, né? A gente às vezes bate em algo e o que está na nossa mão acaba caindo. No Japão, as coisas caem das mãos das pessoas? Essas é as perguntas que eles estão se fazendo. Espero que vocês respondam que eles estão lá do outro lado do mundo, por isso lá as coisas caem da mão. Da mesma maneira que cai aqui no Brasil, lá também eles costumam derrubar, né? Se distrair. Lá na página 71 tem um poema visual. Tio, o que é um poema visual? É um poema que ele é descrito com palavras, ou às vezes, muitas vezes apenas com imagens, que vai transmitir, passar para o leitor a ideia que a imagem está querendo transmitir. Estou sem sorte, tudo me cai da mão. Nesse poema visual, nós conseguimos interpretar através da palavra e dessa imagem aí, desse círculo vermelho, que ficou um formato de uma pessoa, não é? Então, para continuar, para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Viram aí que interessante? A palavra cai, ela está literalmente caindo. É como se estivesse se desfazendo em pedaços. A palavra cai. E para não perder a cabeça, eu vou fugir para o Japão. E para simbolizar a cabeça, nesse corpo que foi feito com palavras, foi colocado aí a imagem, né, da bandeira do Japão. Lá na página 72, que figura está sendo formada no poema? Qual foi a figura? É a figura de um animal, de uma árvore, de uma pessoa, de um livro? 2. Observe o círculo vermelho que aparece no poema. O que ele está sendo representado na imagem? B. O poema fala do Japão e cria uma relação com esse país. Identifique entre as bandeiras abaixo qual é a do Japão. Tá fácil. É só observar a cabeça que foi formada lá no poema visual que vocês irão identificar aí qual é a bandeira do Japão. C. Faria diferença para o poema se trocássemos a cor do círculo? Sim, não é? Com certeza sim. Se está falando do Japão, então se a gente colocasse lá a bandeira do Brasil e no poema estivesse citando o Japão, faria sentido? Não, porque o poema está falando do Japão, então foi simbolizado com a bandeira do Japão, que é o círculo vermelho, que vai estar fazendo referência à bandeira desse país. 73. Observe como está escrita a palavra cai, no segundo verso. Tudo me cai da mão. Em que posição estão as letras, uma ao lado da outra ou uma um pouco abaixo da outra? Aí você vai marcar o item correto. B. Por que as letras dessa palavra foram distribuídas dessa maneira? Por que você acha que ela foi distribuída dessa maneira? Você coloca aí a sua resposta. 4. Observe agora apenas o texto verbal do poema. Aí não tem a imagem, ele está apenas escrito, né? Que é o texto verbal. Hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão, para não perder a cabeça, eu vou fugir para o Japão. Observe a última palavra de cada verso e escreva quais palavras
rimam no poema. Ou seja, você vai observar quais são as palavras que combinam, que estão dando ao poema o sentido de rima. B. Por que as pessoas do poema estão sem sorte? Por que está dizendo aí que as coisas estão sem sorte? Hoje estou sem sorte. Tudo me cai da mão. Então, está se referindo a não estar conseguindo segurar as coisas nas mãos, por estar caindo. C. Algumas palavras e expressões podem ter mais de um significado. Marque um X no significado da expressão perder a cabeça no poema. Perder a cabeça é o mesmo que ficar muito triste ou perder a paciência? Marquem aí a resposta que vocês acham que é. Lá na 74, tem outro poema visual. Aí, nesse poema visual, tem apenas uma palavra, que é a palavra divisão. Perceberam que o segundo I do vi, ele está bem grande, está partindo ao meio, fazendo literalmente a divisão da palavra? Então, que palavras podem ser identificadas na imagem? Você pode formar mais de uma, né? Tem a divisão, você pode formar também visão e pode formar a palavra são. Dessa palavra divisão, você pode transformar ela em 3, que é divisão, visão e são. Quantas letras a maior dessas palavras tem? Qual é dessas palavras que é a maior? É a palavra divisão. Então, quantas letras divisão tem? 7ª. Por que na imagem ficaram 3 letras de cada lado? Por quê? O que foi que separou aí essas 3 letras? 3 letras para um lado, 3 letras para o outro. O que foi que dividiu? Você vai dizer aí. 8ª. O que representa o traço preto no centro do desenho? É a letra. Qual é essa letra? Você vai colocar aí e escrever qual é a letra. Então, os poemas visuais, eles são textos literários. Esses textos são formados por versos que podem estar escritos em várias direções. Neles é possível também que as palavras estejam misturadas e com as letras embaralhadas, podemos inclusive formar figuras. No poemas visuais, algumas palavras e expressões podem ter mais de um sentido. Então, a nossa atividade é até aqui e nós veremos muitos mesmo poemas visuais iguais a esses, ok? Então, caprichem aí na atividade, mandem pra tia qualquer coisa, pode estar perguntando se não entender. Beijão e tchau, a tia manda a próxima atividade.